Olá, queridos irmãos, a graça e a paz de Cristo. Que alegria poder entrar em sua casa e refletir com você e sua família sobre a palavra de Deus no programa Palavra Viva. Hoje vamos meditar sobre o tema Saindo da Mesmice Espiritual. Como base, temos o texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14. Mas antes, eu gostaria de fazer um momento de oração. E eu convido você a orar junto comigo. Pai querido, graças te damos por esse momento. Nós estamos em sua presença. E pedimos a Deus que, mais uma vez, o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. Que o Senhor possa estar neste momento visitando cada lar que está assistindo o programa Palavra Viva. E que sejam abençoados por tua presença e pela meditação dessa palavra. No nome de Jesus. Amém. Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14, o apóstolo Paulo nos disse: Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Quantas vezes nos encontramos em um estado de estagnação espiritual, como se estivéssemos presos em um deserto árido, sem a água viva da palavra de Deus para nos saciar. A rotina da vida nos arrasta, os compromissos se acumulam e a chama da fé parece se apagar. Tudo que for relacionado ao reino de Deus acaba virando algo chato e cansativo, onde tudo parece não fazer mais sentido. Você tem vivido assim? Deus, em sua finita misericórdia e graça, não nos deixa viver nesse estado. Deus não deseja que seus filhos fiquem estagnados, mas que avancem para um relacionamento profundo com Ele. Precisamos, queridos, identificar as raízes da mesmice espiritual. As raízes da mesmice espiritual se alimentam de diversos fatores, como ervas daninhas que brotam em um jardim negligenciado. Entre os principais podemos destacar, primeiro, a rotina. Acomodamos-nos na rotina frenética do dia a dia e a fé acaba ficando em segundo plano, perdendo o senso de admiração das coisas de Deus que tanto a enriquece. Segundo, a falta de aprofundamento bíblico. Deixamos de crescer na graça e no conhecimento, contentando-nos com a superficialidade e perdendo a oportunidade de explorar as profundezas dos ensinamentos de Deus. Terceiro, influências externas. Permitimos que as preocupações do mundo, as vaidades passageiras e os desejos carnais sufoquem a chama da fé, como espinhos que impedem o crescimento da semente. Quarto, negligência da comunhão. Afastamos-nos da igreja e daqueles que nos impulsionam na fé, perdendo o apoio, o incentivo e a força que encontramos na união, onde na unidade, ou seja, na unidade do corpo de Cristo. É importante sabermos, querido, que as raízes da mesmice espiritual podem também trazer suas consequências espirituais. Como a doença que corrói o corpo, traz consigo consequências negativas que impactam toda a nossa vida. Primeiro, as consequências da mesmice espiritual podem ser a perda da alegria. A fé se torna um fardo pesado e a alegria que antes transbordava de nossos corações se esvai. Fraqueza espiritual, ficamos mais suscetíveis às tentações, desânimos e dúvidas, como uma árvore com raízes fracas que se curva ao primeiro vento. Distanciamento de Deus. A chama da fé se apaga gradativamente e nos afastamos da presença amorosa de Deus como uma ovelha que se desgarra do pastor. É importante olharmos para as Escrituras e buscarmos o socorro em Deus. Por quê? Porque Deus procura renovar as nossas forças.
Há uma promessa de renovação, por isso que é importante nós olharmos para um Deus que é amor, para um Deus que é bondade e não nos deixar à mercê da mesmice espiritual. Ele nos convida a um despertar extraordinário, a uma renovação profunda de nossa fé, como uma águia que troca suas penas e se ergue para voar cada vez mais alto. A mesmice espiritual é necessário reacender a chama. Buscar momentos de oração e meditação, aprofundamento no nosso relacionamento com Deus através da leitura da palavra e da adoração verdadeira. Alimentar a fé, ler a Bíblia com atenção e dedicação, buscando seus ensinamentos para a vida no dia a dia. Participar da comunidade também é muito importante para vencermos a mesmice espiritual. Envolver-se nas atividades da igreja, fortalecer os laços fraternos com os irmãos em Cristo e buscar o apoio e encorajamento mútuo. É muito importante também, para vencermos a mesmice espiritual, servir ao próximo, praticar a caridade, o amor e a compaixão, colocando a fé em ação e transbordando a luz de Cristo para o mundo. Renovar a mente, buscar conhecimento sobre a fé e seus princípios também é muito importante para vencermos a mesmice espiritual, participando de estudos bíblicos e de outras atividades que contribuem para o nosso crescimento espiritual. A renovação espiritual é um processo contínuo que exige esforço, persistência e a disposição de um coração aberto para a vontade de Deus. Mas com cada passo que damos nessa jornada, experimentamos a alegria de uma fé viva, vibrante e transformadora que nos aproxima cada vez mais da presença do nosso Pai. Façamos como o apóstolo Paulo, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Queridos irmãos, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Deus lhe chama hoje para sair da mesmice espiritual. Eu convido você para um momento de oração, para que você possa entregar o seu coração ao Senhor e confessar a Cristo que precisa da sua ajuda para sair da mesmice espiritual. Oremos. Pai querido, mais uma vez somos gratos ao Senhor por essa palavra. O desejo do Senhor é que não venhamos estarmos escravizados nos desejos da carne, a ponto de vivermos uma mesmice espiritual. Precisamos, Deus, à luz da Tua palavra, identificar as raízes que nos impedem de crescermos espiritualmente. Precisamos, à luz da Tua palavra, compreender que existe, ó Senhor, o prazer de Te servir, de Te adorar, que existe o socorro do Senhor bem presente quando a fraqueza se aproxima. Por isso, Pai, neste momento, que Teu Espírito Santo possa nos socorrer, nos ajudar a vencermos a mesmice espiritual. Se hoje tem alguém que está vivendo uma estagnação espiritual, se parou de Te buscar, se não tem mais desejo pela igreja, se não tem mais desejo pela oração, se não tem mais desejo pela leitura da Tua palavra, que Teu Espírito Santo, neste momento, possa despertá-lo, que o Senhor possa renová-la a fé, que o Senhor possa trazer essa pessoa de volta para o centro da Sua vontade. Ajude-nos, ó Deus, a vencermos a mesmice espiritual. Que Teu Espírito Santo possa cada dia nos colocar diante da Sua presença e que pela ousadia do Teu Espírito Santo nós possamos ser determinados a lutarmos contra os desejos da nossa carne e a buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim de mais uma reflexão bíblica no programa Palavra Viva. O desejo do meu coração é que Deus continue abençoando poderosamente sua vida e a sua família. Até o próximo encontro, se Deus quiser.